Bom, hoje não vou começar o vídeo dizendo é rapidinho, não, esquece. Hoje eu vou simplesmente discorrer sobre o assunto, não sei quanto tempo vai demorar, não tem ensaio, né? É um tema bastante polêmico, mas vamos tentar colocar meu ponto de vista. Não vou dizer esclarecer, porque eu não sei se estou certo, mas vou colocar meu ponto de vista e aí você que discorda, né, pode ter aí a oportunidade de repente de se manifestar também, tá? Então vamos lá, vamos falar de fé hoje. Falar de fé. São duas questões, né, que sempre ocorrem aí, infelizmente, briga de religiões, né? Eu costumo dizer que é briga de ego. Então há questões em que se coloca a reza diferente da oração e que a oração seria, nesse caso, mais importante, etc e tal, né? Então eu vou colocar a minha opinião do que eu acho que é uma reza, do que eu acho que é uma oração. Uma outra questão se dá... O que eu ia falar mesmo? Da oração... Ah tá, e das... Entre aspas, dos cerimoniais, dos... Tem a palavra certa. Durante o culto ali, tem uma celebração, enfim... não vou lembrar a palavra correta aqui. Mas são os instrumentos de fé que nós usamos. Então, por exemplo... não, vou deixar essa parte para o final. Vamos começar então falando de reza e oração. Acredita-se, ou dizem mais, digamos assim, é muito mais comum dizer que o católico, né, faz rezas, né, e que os evangélicos fazem orações, né. Eu sou um bandista, então eu vou dizer macumbeiro e tal, acendedor de vela, como dizem. Então eu vou dizer o seguinte: para mim, reza, eu defino de maneira diferente reza e oração. Um detalhe muito simples, mas para mim tem o mesmo peso sagrado. Por quê? Porque o que conta é a intenção. Mas vamos lá. A reza, eu considero reza o que é decorado, o que é recitado já de uma maneira, não que já existente, mas, por exemplo, as tradicionais. Então vamos usar a católica como exemplo. Você tem ali o Pai Nosso, você tem a Ave Maria, né? Você tem a ladainha, tem algumas orações para santos, né? A de São Jorge é muito conhecida no Rio de Janeiro, por exemplo, Bahia. Tem outras que também são bastante famosas, são rezas, na minha visão. Então vamos lá. Por que eu considero que tem o mesmo peso? Porque a oração que eu considero diferente é aquela que você trata de um assunto específico, como se conversasse com Deus, ou com um santo, no caso do católico, né, ou com um dia kardecista, etc. Essa conversa seria um tanto mais formal, digamos assim, mais direcionada também, que seja, e você poderia, na oração, arrancar do seu próprio pensamento o que você quer dizer, né? Agora eu considero que a reza ou a oração tanto faz, quando você tem um pedido justo ou um agradecimento justo, quando você tá de mente limpa, né? Quando você realmente reconhece alguns erros e se arrepende, quando você evita de fazer o mal ao próximo, né? Ou de se colocar acima do próximo. Isso para mim é o que define o tamanho, a importância da sua oração, da sua reza, né? Alguns pontos, né, de Umbanda e Candomblé, eles são muito parecidos com rezas, né? São recitações lindas, outras não. Outras são coisas simples, né? Apesar de ter o seu poder também. Mas tem umas que são muito lindas, muito profundas, né? Então, para mim, tem o mesmo peso sagrado. E por que eu falo isso? Se você olhar na Bíblia, quando se diz, quando os apóstolos questionam Jesus, né, para que ele ensinasse, porque outros profetas, entre aspas, né, porque eles consideram, nessa época ainda consideravam Jesus como um grande profeta, um mestre, né, rabi e tal.
dizem os apóstolos que os outros profetas, ou seja, os outros líderes religiosos, ensinavam seus discípulos a fazer oração. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Então, se a oração do Pai Nosso é reza, não deveria estar escrito que é oração dentro da Bíblia. Esse é um ponto. A outra questão que eu ia levantar, vamos ver se eu lembro de novo aqui, não era da reza. Ah, tá, do que você usa de elemento dentro da sua doutrina, dentro da sua religião. Vamos lá. Somos muito questionados, né, os umbandistas, os candomblecistas, mas também os católicos também são, pela grande maioria dos evangélicos. Então, assim, para eu falar diretamente com Deus, né, alguns evangélicos consideram Deus e Jesus a mesma coisa, outros não, enfim. Mas vamos lá. Para eu falar diretamente com Deus, eu não preciso da vela. Para falar diretamente com Deus, eu não preciso de um copo com água. Para falar diretamente com Deus, eu não preciso dos santos, né? Não precisaria dos orixás. Beleza. Não é mentira. Isso é uma verdade. Agora vamos ao exemplo, então, nesse caso, dos próprios evangélicos. É a mesma coisa você orar no ônibus parado no trânsito, sem barulho, tá? Tá lá, aqui é Cantídio, passei agora aqui na Cantídio, tá recapeando toda, e ali você em alguns momentos fica parado por um tempo. Responde pra mim, é a mesma coisa você orar no ônibus, né? Ainda que seja de olho aberto ou fechado, tanto faz. Mas você orar num ônibus em silêncio ali, com fone de ouvido que seja, é a mesma coisa que você orar na igreja com o pastor colocando a mão em cima de você e você com uma mão em cima da Bíblia. É a mesma coisa, tem o mesmo peso? Minha opinião pessoal, tem o mesmo peso. Acontece que se um bandista ele vai fazer uma oração, ele coloca ali os instrumentos que ele usa, né? Fogo, água, terra e ar, distribuídos ali. Tá de joelho, tomou um banho de defesa, um banho de limpeza antes, que é com ervas na Umbanda. Que mais? Ele tá vestido de branco, que para alguns simboliza paz, para um bandista significa pureza, né? Então ele não tá com uma roupa de trabalho comum, não tá com uma roupa de time de futebol, ele tá com uma roupa toda branca, tá usando as suas guias sagradas, que mais? Enfim, é a mesma coisa? A oração é a mesma, o poder que ela tem é a mesma, mas a sua fé muda. Eu tenho certeza que um bandista, se ele estiver no Santuário Nacional de Umbanda em Santo André, todo de branco, depois de tomar um banho sei lá, de descarrego, seja o que for, tomou um banho, tá se sentindo bem, né? Tá ali de joelho num local, num templo, né, ou num terreiro, que nem a gente fala, que é considerado pra gente sagrado, né? A oração ali é com muito mais fé do que uma oração feita no ônibus. Então não é a oração o problema. O problema é que você usando elementos, seja você católico, por exemplo, uma oração de um católico, mesma situação, oração de um católico no ônibus na Cantina de Sampaio, é a mesma coisa que uma oração feita de joelhos em Aparecida do Norte, com um padre jogando água benta em cima de você? Pra mim é a mesma coisa. O problema é que lá a sua fé aumenta. Você se sente com mais fé. E isso é que muda. Então, assim, usar ou não usar os elementos, nisso os evangélicos acertam. É a mesma coisa para mim. Eu acredito que é a mesma coisa. O problema é para a pessoa que está fazendo. Muda, né? Se eu tiver no terreiro, com silêncio, de olhos fechados, depois de tomar um banho com ervas, vestido de branco, com minhas guias. Para mim, eu acho que eu tenho mais fé, eu tô mais focado, eu tô numa... como é que fala? Mais envolto nessa situação toda de oração, né? Então muda a fé. Então é assim, cada um na sua religião, né? As críticas vão acontecer sempre, a gente não é muito próximo a Deus, né? A gente é mais perto
do mal. Por isso que a gente tem que vigiar. Então a gente sempre vai fazer o mal de apontar o erro do outro, mesmo que não seja um erro. A gente vai sempre ter mais crítica, né, do que qualquer outra coisa. Só que assim, dada a minha opinião, é isso. A oração e a reza, para mim, mesma coisa. E realmente você não precisa de muita coisa para alcançar o seu sagrado, né? Agora, se não fosse tão importante, mesmo eu considerando a oração e a reza, né, tudo a mesma coisa, tem o mesmo poder porque depende, como eu disse no começo. Se você tem um pedido justo, um agradecimento justo, se você está se arrependendo, isso para mim é o que conta, na minha opinião, é o que conta. Agora, quando você faz isso numa situação diferente da outra, muda. A situação muda a sua fé, eu acho, eu acredito nisso. E percebo isso na minha vivência, né? Eu na Cantídio, dentro de um ônibus, fazendo uma oração, sei lá, mesmo que eu não me distraia, eu acho que não tem a mesma profundidade que se eu tivesse de olhos fechados, dentro do terreiro. Vamos usar lá o Santuário Nacional de Umbanda como exemplo. Estou lá no Santuário Nacional de Umbanda, natureza pura, né? O ar mais puro e tudo. Vamos supor que lá eu consigo o silêncio, só ouço o barulho das aves, né? Estou ali com uma vela acesa, copo de água, que seja, tomei um banho, estou todo de branco, estou com guia. Eu acho que não é a mesma coisa. A oração, sim. O pedido, sim. O poder dela, sim. Mas a sua fé muda. A impressão que dá é que você está com mais poder, digamos assim. E é por isso que o evangélico tem que ir na igreja fazer oração lá. Por isso que o católico vai fazer oração no lugar lá. Porque mesmo tendo o mesmo peso, muda. Só que aí, quanto mais elementos, instrumentos você tem, isso pode aumentar muito mais a sua fé. Então, não tem nada de errado. O evangélico está correto quando ele diz que não precisa, certo? Mas quem faz, sabe por que faz e sabe que muda muito a sua fé. A sua confiança aumenta consideravelmente. Independente da sua religião, desde que você, dentro da sua religião, dos princípios que você acredita, você faça dessa maneira. Uma oração de um pastor não é para ser ignorada pelo evangélico, né? Porque tem ali alguém que ele acredita, que é um homem de fé, que está mais próximo do que ele, de Deus, etc. Mas se ele fizer oração em casa é lixo? Não. Tem muito poder do mesmo jeito. Só que com o pastor, com certeza a fé dele vai aumentar.